Boa noite, tudo bem com vocês? Alguns mais felizes, outros nem tanto, né? Outros felizes de carona com os outros que estão felizes. Eu fico pensando o nível que às vezes as coisas chegam, né? Teve gente aqui da igreja que fez promessa, fez voto, que só ia cortar o cabelo do filho quando o Fluminense fosse campeão. Não vou falar quem é, depois você vê Benício ali, tá com o cabelo cortadinho. Brincadeira. Irmãos, chegou agora. Acabei de falar de Benício com o cabelo cortado, que foi um voto que fizeram. A gente está aqui hoje para dar continuidade na nossa série chamada Últimas Palavras, as frases de Jesus na cruz. Mas antes disso, eu queria começar dando um testemunho pessoal. Meu nome é Sávio, eu sou a CBM. O micro-ondas lá de casa queimou, né? E aí, está há algum tempo já assim, ele liga na tomada, a gente aperta o botão, funciona, ele acende uma luzinha, ele gira, o tempo vai contando direitinho, ele só tem um problema que ele não esquenta. Então, não funciona muito bem, né? Ele não funciona para o que ele precisa funcionar. E aí Camila ia trabalhar sexta e sábado, falei, vou fazer uma surpresa para ela e vou consertar esse micro-ondas. Aí abri o micro-ondas lá em casa e primeiro minha sogra falou, o meu aconteceu a mesma coisa e o que queimou foi o fuzil. Eu acho que era fusível, o que ela queria dizer, porque eu imaginei que não caberia um fuzil dentro de um micro-ondas. Mas, enfim, e aí eu já desconfiei em quem ela votou também. Não, estou brincando. Um fuzil ali dentro do micro-ondas, eu falei, bom, acho que não cabe, vou olhar o fusível. E aí eu pensei, depois de desmontar e tirar, eu falei, acho que se fosse o fusível, ele nem estaria ligando e tal, mas aí eu já tinha desmontado, e aí a minha motivação era, vou fazer uma surpresa para a Camila. Aí passei a sexta, passei o sábado, procurei o fusível, enfim. Quando foi sábado à noite, eu falei, vou montar de novo, peguei lá a minha caixa de ferramentas, e aí fui montar de novo o micro-ondas, liguei na tomada, e aí liguei para ela, para surpreendê-la, falei, Camila, abri o micro-ondas, e fui dando a entender que eu tinha consertado. Abri, vi que não era o fusível, mexi nisso, mexi naquilo e tal, e aí, um monte de vídeo que eu vi no YouTube, eu já descobri um monte de nome de peça que tem lá dentro, e aí fui falando e tal, e a surpresa, na verdade, é que eu fiz ela esperar que eu tinha consertado, e no final eu falei, liguei, ele funcionou, o tempo está contando, o negocinho está girando, ele só não esquenta. Não mudou absolutamente nada, mas ela foi surpreendida porque no meio da conversa ela imaginou que fosse receber esse presente. Fui para o shopping, comprei outro presente para ela, entreguei, que eu acho que é a surpresa muito melhor. Para mais dicas de como ser um bom marido, você me procura no final do culto. Por que eu estou falando isso? Porque a grande vantagem que eu tinha para consertar esse micro-ondas e surpreendê-la é que eu tinha um jogo de ferramentas à minha disposição. A grande desvantagem nessa história é que eu tinha um jogo de ferramentas à minha disposição, porque eu não tenho a menor habilidade para esse tipo de coisa, mas eu quero que você pense que, às vezes, na vida, um mesmo fato, ele pode ser tanto algo extremamente positivo, quanto algo extremamente negativo. Nós somos filiados à Convenção Batista Brasileira, e às vezes acontecem coisas, não sei se você sabe, mas as igrejas batistas, elas são autônomas. E às vezes acontecem coisas que eu penso assim, a melhor coisa de ser de uma igreja batista filiada à convenção é a autonomia da igreja local. Às vezes acontecem coisas que eu penso, a pior coisa de ser uma igreja batista filiada à convenção é a autonomia de uma igreja local. O fato é o mesmo, mas dependendo do jeito que você olha, ou dependendo de como a situação se apresenta para você, você vai enxergar esse mesmo fato de um aspecto positivo ou de um aspecto negativo. Por que eu estou falando isso tudo? Para preparar o cenário para o meu desabafo que começa nesse exato momento. Uma das principais vantagens de se pregar em série é que você pensa na série, você programa essa série para pregar, você já tem o texto ou o tema que você tem que falar sobre e não tem para onde fugir. Isso poupa horas da semana de um pastor que ficaria, vou pregar sobre isso, sobre o que eu falo, qual a necessidade, qual o ponto. Esse é um ponto positivo. Mas o ponto mais difícil de você pregar uma pregação em série é que você já tem o texto ou o tema também e não tem para onde fugir. Às vezes,
eu abro a Bíblia, como foi o caso na semana que a gente falou, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, e eu falei, o que eu vou falar sobre esse texto? E essa semana foi meio parecido. No texto de hoje, é um dos textos que eu tive muita dificuldade de pensar o que a gente falaria a partir desse texto, assim como foi no outro que eu citei. Eu até falei isso no dia, que eu estava com medo daquele texto, e estava com medo do texto de hoje também. Mas é importante a gente pensar que por trás das palavras ditas por Jesus, no que a gente vai ler daqui a pouco, existe um significado por trás delas, e a partir desse significado nós extraímos algumas lições que são preciosas. Um texto mais difícil até então para mim tinha sido Jesus falando para Maria, aponta para João e fala, eis o teu filho, e aponta para Maria e fala para João, eis aí a tua mãe. Mas do mesmo modo que olhar para esse texto nos fez compreender a importância da comunhão, a importância de colocar a necessidade do outro acima das minhas próprias necessidades, a importância da responsabilidade do cuidado mútuo e tantas outras coisas, eu espero que hoje também essas palavras de Jesus tenham muito a nos ensinar, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, versos 28 e 29. Para completar, eu estou com o dedo todo machucado de não saber usar as ferramentas, mas você pode orar por mim no final, tem um óleo da cura ali, e a gente... João capítulo 19, versos 28 e 29. Enquanto você abre a Bíblia, se alguém tiver um micro-ondas para vender barato... Não, estou brincando. João capítulo 19, versos 28 e 29, é logo a sequência do texto que a gente leu, da conversa de Jesus com Maria, João, que estão ali as três Marias, não sei se você se lembra, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Aí, logo depois desse diálogo, o verso 28 de João capítulo 19 começa assim. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tenho sede. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo, nos fazendo compreender as verdades desse texto, nos fazendo compreender lições preciosas que há para nós aqui e nos apontando também para o Evangelho, para o que Jesus fez por nós. Nos ajude também, por meio do Teu Espírito Santo, a aplicarmos essas verdades na nossa vida, na nossa caminhada, para que vivamos uma vida que Te honre e Te glorifique acima de todas as coisas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Essa dificuldade que eu falei do pregar em série é, às vezes, abrir um texto e ler Jesus falando tenho sede e não saber muito bem como a gente desenvolve a partir daí. Por isso que tem gente que diz que pastor raiz mesmo é aquele que não prepara sermão, né? Chega aqui na frente, abre a Bíblia e aí ele começa a falar, porque quando você prepara e estuda muito, as pessoas dizem que você está limitando a ação do Espírito Santo. Eu tendo a pensar que o Espírito Santo que está comigo enquanto eu prego é o mesmo que está comigo enquanto eu estou preparando a pregação, e ele não costuma mudar de ideia, então para mim não faz muito sentido essa forma de enxergar. Mais especificamente essa frase que Jesus profere, quando ele diz tenho sede, nós somos tentados e podemos ser tentados a imaginar que essa frase ela não é tão importante quanto as outras. Semana passada, por exemplo, o Mateus pregou, Deus meu, por que me desamparaste? Na semana que vem, ou na outra, não lembro exatamente, vai ser aquela frase conhecida quando Jesus fala, está consumado. E a gente tende a pensar que Jesus dizendo que tem sede não tem tanto a nos ensinar, mas eu queria que você compreendesse que mesmo essa frase, por mais simples e direta que ela pareça, na verdade ela nos revela muito sobre a natureza de Jesus e sobre a sua obra também em nosso favor, e é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Pensar também em como essas implicações sobre a natureza de Jesus, elas têm a ver conosco hoje. E a primeira coisa, de modo muito direto, que essa frase me mostra, quando Jesus diz, tenho sede, é exatamente a sua humanidade. E para nós esse é um ponto fundamental. Semana passada o Mateus falou sobre isso, e eu quero salientar, ratificar isso e falar mais uma vez que Jesus ele é uma pessoa. Ele citou o termo teológico para isso, que é a união
hipostática, que significa que Jesus é 100% Deus e, ao mesmo tempo, ele é 100% homem. É importante a gente salientar isso, porque Jesus não foi uma figura, uma imagem, um espírito que andou entre nós, muito pelo contrário, ele tinha um corpo totalmente real. Ele é totalmente homem e ele passou por experiências genuinamente humanas. Ao longo dos evangelhos, você vai ver Jesus sentindo fome, sentindo sede, sentindo cansaço, você vai ver Jesus chorando. Ao longo dos evangelhos, você vai perceber, por exemplo, inclusive nesse momento, que ele passou até mesmo por dor e morte. Ele era totalmente humano, passou por experiências genuinamente humanas, nasceu, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço, dor e morte. Ele nasceu como um bebê. Deus entrando na história como uma pessoa absolutamente frágil, uma criança, sendo cuidado, crescendo ali como uma criança, atingindo a idade adulta. Por ser um homem, ele compartilha características da natureza humana, comeu, bebeu, cansou-se, dormiu, sentiu dor, foi tentado, chorou, sofreu, morreu. Todas essas experiências são características da sua humanidade e Jesus é totalmente humano. Ele provou cada uma delas. A grande diferença é que ele passou por todas essas coisas sem pecar, mas ele enfrentou absolutamente tudo isso. E mais à frente você vai entender a importância para a nossa fé de compreender que Jesus é totalmente humano. Agora ele está à beira da morte. Ele profere algumas frases de perdão, de segurança, de compaixão. Ele expressa o abandono que ele sente e agora ele dedica uma das suas frases para dizer que tem sede. Sentir sede, nesse instante, é a expressão da nossa necessidade mais básica. Sentir sede é ter uma necessidade clamando para que seja saciada. É procurar se saciar, mas não ter onde encontrar essa saciedade. É um desejo ardente, é um desejo, um anseio profundo. Nós podemos dizer que sentir sede chega até mesmo a ser uma aflição. Você já sentiu sede? Você tem alguma experiência assim de estar com sede e estar andando na rua e não tem onde beber água, ou estar andando na praia e começam a surgir já os sinais de desgaste físico, você vai ficando mais cansado, é um negócio meio angustiante, já surge aquele pontinho branco nojento do lado da boca, né? Quando a gente vai ficando, se eu tivesse, me avisa que eu já bebo água e interrompo. É um negócio assim que vai nos atormentando e a gente vai perdendo as forças, porque aquilo mexe com a gente de um modo vital. Nenhum de nós é capaz de sobreviver sem água. Sentir sede é algo ruim, e nesse caso é algo ainda pior, porque a crucificação era uma morte lenta. Não sei se você teve acesso, mas há alguns artigos aí falando sobre a morte de Jesus do ponto de vista médico, por exemplo, que vai mostrar as implicações da crucificação, da posição que ele ficava, do esforço que ele tinha que fazer para respirar, e aí com esse esforço ele tinha que se levantar, mas os pés estavam pregados e aí ele sentia mais dor. É uma sensação absolutamente dolorosa. A crucificação era uma morte que envolvia tortura. Prova disso é que era uma morte destinada apenas para os mais cruéis dos criminosos. E dentre tantos processos dolorosos que a crucificação envolvia, um deles era um longo processo, inclusive, de desidratação. Quando Jesus fala, eu tenho sede, ele nos mostra a sua humanidade e, ao mesmo tempo, nós somos lembrados do nível de sofrimento físico que Jesus experimentou por nós. É interessante nos lembrarmos sempre que ele é uma pessoa, porque ele sentiu dores absolutamente reais. Não era um espírito, não era um poder diferente, não era uma energia pendurada na cruz. É uma pessoa pendurada na cruz que sofreu terríveis dores por causa dos nossos pecados. A ideia não é ser sensacionalista e passar aqui minutos falando sobre as dores terríveis que ele sofreu. Não sou da Atena, apresentador do Cidade Alerta, não tenho vocação para essas coisas. A nossa ideia é pensarmos exatamente o que é que isso tem a ver com a gente. E eu gosto muito de um exemplo na Bíblia de um homem chamado Jó. Um homem, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas é um homem conhecido por ter sofrido demais. Ele tinha
uma condição boa no sentido financeiro, ele tinha um bom nome, ele era um homem respeitado, ele era o homem mais rico de todo o Oriente, ele tinha uma família bonita, ele tinha 10 filhos, ele tinha um pano de fundo religioso, porque o texto vai dizer que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, era um exemplo de homem praticamente perfeito. E de repente, em fração de segundos, ele perde praticamente tudo que tinha. O texto vai dizer que um mensageiro vinha até ele e falava: Jó, suas ovelhas estavam lá no aprisco, e de repente chegaram os amalequitas lá, roubaram as ovelhas, mataram os seus servos que estavam trabalhando lá, morreu todo mundo, só eu que sobrei para te trazer a notícia. E o texto bíblico vai dizer que enquanto esse ainda falava, o outro chegava e falava: Jó, caiu fogo do céu lá na plantação, matou lá os camelos que estavam reunidos lá no coletivo de camelos, que eu não faço ideia do que seja. De manhã alguém falou comigo, mas eu também não lembro, nem quero lembrar, inclusive. E aí, os camelos morreram, os trabalhadores também, não sobrou ninguém, só eu para te trazer a notícia. Enquanto esse estava falando, ainda veio outro para falar que tinham roubado o gado. Enquanto esse estava falando, o outro entrou e falou: olha, os teus filhos e filhas estavam reunidos na casa de um deles, de repente aconteceu uma tragédia, morreu todo mundo, só sobrou eu para te trazer a notícia. Um homem que tinha praticamente tudo, ele perde quase tudo o que tem em questão de segundos. Um homem que sabe o que é experimentar o sofrimento. A única coisa que sobrou para ele, o que foi? A esposa. E aí você pensa: menos mal, pelo menos ele não está sozinho para recomeçar a vida. Mas a mulher reclamava com ele de dia e de noite. Além do sofrimento que experimentou, ele ainda tem esse sofrimento de uma mulher reclamando no ouvido dele dia e noite. E aí alguns amigos de Jó chegam para consolá-lo e você pensa: pelo menos ele não está sozinho. E os amigos de Jó começam a julgá-lo e culpá-lo pelo que tinha acontecido. Ainda mais sofrimento. Aquela mentalidade de Jó: se as coisas deram errado na sua vida, você está em pecado. Eu tenho certeza que eles eram membros de uma igreja que eu não posso falar o nome, mas é o tipo de mentalidade que algumas pessoas têm ainda hoje. Se as coisas dão errado, a culpa é sua. Você que não deu o dízimo para a igreja, você que não deu dinheiro para o pastor, você que não frequentou o culto toda semana, você que não se envolveu nos compromissos, não foi na célula, no encontro, onde quer que seja, a gente vai tentando criar justificativas e sempre colocar o peso da culpa sobre a pessoa, e a gente quer prendê-la no nosso sistema religioso pelo peso da culpa. Assim eram os amigos de Jó. Esse homem experimentando sofrimento o tempo inteiro. É porque não tinha na época, porque se Jó vivesse mais recente, eu tenho certeza que ele ia torcer para o Vasco também, de tanto sofrimento que esse homem experimentava. Mas o ponto é que em um determinado momento desse seu experimentar de sofrimento, ele tem um diálogo com Deus sobre o que ele estava passando. E ele fala para Deus o seguinte, no capítulo 10, versos 4 e 5. Acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da sua vida são como os do homem? De modo resumido, o que Jó está dizendo para Deus é o seguinte: você não tem a mínima noção do meu sofrimento. Você não sabe o que eu estou experimentando, você não sabe como é. Você não enxerga a vida a partir do meu ponto de vista, você não tem olhos de carne como os meus. Você não vive como um dos mortais. Não tem como você me cobrar uma postura, porque você não sabe que tipo de postura é essa. Você não sabe o que eu estou experimentando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe das dores que eu estou sentindo. E é interessante nós pensarmos que essa aflição de Jesus na cruz, a ponto de dizer que tem sede, ao mesmo tempo é uma resposta para Jó e é uma resposta para nós também. Porque pode ser que você não tenha a coragem que Jó teve de proferir isso de modo deliberado para Deus, mas por vezes nós agimos na nossa caminhada como se isso fosse uma realidade para nós, especialmente quando a vontade de Deus é contrária aos nossos desejos e prazeres. Deus está exigindo de mim uma postura porque Ele não sabe como é difícil. Deus está querendo que eu me posicione porque Ele é Deus. Não é tentado, não sabe o que eu estou experimentando, não sabe as necessidades físicas que eu tenho. E por vezes, por conta dessa postura, nós enxergamos Deus e o definimos como sendo um ser que é inimigo de tudo que nos faz bem. Deus, para muita gente,
é um ser que proíbe as coisas que me trazem alegria, prazer e satisfação. E ele faz isso porque ele não sabe como é sofrer. Ele faz isso porque ele não sabe o que é ser humano. Olhar para esse texto e ser lembrado da humanidade de Jesus nos lembra que ele sabe e sabe exatamente. E o que isso muda para nós? Hebreus capítulo 4, dos versos 14 a 16, o autor, que nós não sabemos quem é, tinha gente no retiro que sabia, mas eu também não lembro, enfim. Hebreus no capítulo 4 vai dizer o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele está dizendo o seguinte: nós não temos alguém que não consiga se compadecer de nós, exatamente porque ele sabe as dores que nós sentimos, exatamente porque ele foi um de nós, exatamente porque ele experimentou todas essas coisas que nós experimentamos. Ao longo dessa série, uma das palavras que nós resumimos, um dos textos, foi a palavra compaixão. E para que a compaixão seja possível, é necessário que haja essa empatia. Eu só consigo me compadecer de alguém se eu sinto a dor que essa pessoa está sentindo. Entender isso é pensar que Jesus se compadece de nós porque Ele sabe exatamente como é viver sendo um de nós. Quando Ele diz, tenho sede, isso nos mostra que Ele se identifica com as nossas necessidades mais básicas. E quando nós entendemos isso, nós percebemos, a conclusão que o autor de Hebreus vai apresentar para nós, é que ele não diz isso num sentido condenatório, assim, olha, Jesus sabe exatamente o que você está sentindo, então toma cuidado, muito pelo contrário. Ele vai dizer que exatamente por entendermos que nós temos um grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, a conclusão que ele chega é assim sendo, por causa disso, como consequência disso, como é que a gente reage a esse entendimento? Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Porque Jesus é totalmente humano, Ele sabe como é ser um de nós. Porque Jesus sabe como é ser um de nós, Ele se compadece de nós. Porque Jesus se compadece de nós, nós nos aproximamos do trono da sua graça com toda a confiança, com plena ousadia, para recebermos graça e misericórdia nos momentos de maior necessidade e aflição. Percebem como uma simples declaração de Jesus nos revela verdades incríveis e como essas verdades têm uma influência direta no modo como nós nos portamos na vida? Não sei se você sabe, mas sumo sacerdote era uma figura religiosa do Antigo Testamento que representava o povo perante Deus. Era um representante do povo diante de Deus e é exatamente isso que Jesus faz por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote porque ele nos representa. E a grande troca que nós temos, a grande verdade que o Evangelho revela para nós é exatamente essa. Jesus se apresentou diante de Deus como se fosse um de nós. Por isso ele sofreu o abandono do Pai, por isso ele sofreu maldição, por isso ele recebeu no seu corpo o castigo pelos nossos pecados, ele assumiu a culpa dos nossos pecados, ele assumiu de modo voluntário a nossa condenação e ele se apresenta diante de Deus como sendo um de nós, para que nós nos apresentemos diante de Deus como se fôssemos Ele. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, é o que Paulo vai escrever aos Coríntios. Há uma promessa para nós, de que se depositamos a nossa fé no que Cristo fez, um dia seremos apresentados diante de Deus como Jesus é, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E isso só é possível porque Ele nos representou e se apresentou diante de Deus como sendo um de nós. A aflição de Jesus, a sua sede nos mostra a sua humanidade. A aflição de Jesus nos mostra que Ele se compadece de nós.
E a compaixão de Jesus por nós nos leva à conclusão que nós podemos nos aproximar de modo confiado diante do trono da graça de Deus, mesmo nos momentos de necessidade, aflição, e que enfrentarmos as piores crises da vida, nós podemos recorrer a Ele tendo a certeza que Ele se compadece de nós, porque Ele sabe como é viver como um de nós. Só que essa aflição não é um sofrimento aleatório. Essa frase, tenho sede, nos mostra a sua humanidade e nos mostra, em segundo lugar, também o quanto Jesus está comprometido com o cumprimento das Escrituras. Olha comigo o versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, até rima, né? Para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. O evangelista João, ele faz questão de ressaltar que essa frase de Jesus foi proferida para que a Escritura se cumprisse, e esse é um ponto importantíssimo para nós também. Assim como compreender a humanidade de Jesus é algo importante para nós, entender que esse sofrimento ele acontece para que a Escritura seja cumprida é algo fundamental no nosso entendimento sobre quem Ele é. Na semana passada, o Mateus pregou no texto que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? E ele citou o Salmo 22, que começa exatamente desse modo. O salmista dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor me abandonou. E o Mateus sugeriu que a gente lesse esse salmo durante a semana em casa. Quem leu esse salmo durante a semana em casa? Estamos num aproveitamento bom aí. Deve ter aqui um 0,7% de pessoas que leram. Fica a tarefa para a semana que vem, porque esse salmo, ele traz uma descrição detalhada do sofrimento de Jesus. Ele vai falar, por exemplo, que as suas roupas foram divididas entre os soldados, algo que é cumprido exatamente na cruz. Esse salmo vai falar sobre Jesus ter os mãos e pés perfurados e tantos outros detalhes. E esse Salmo 22, no verso 15, vai dizer o seguinte, o meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Ele está descrevendo essa aflição causada por essa sede. Outro salmo, e agora você não leu o 22, você vai ler 2 essa semana, que é o 69 também, você pode ler em casa depois. Há descrições ali perfeitas do sofrimento de Jesus, mas eu queria destacar especialmente o verso 21, que diz o seguinte, puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram vinagre. Agora leia comigo João 19, 29 de novo, que diz, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. O ponto é, mais de 20 profecias do Antigo Testamento se cumpriram de modo direto e claro nas últimas 24 horas da vida de Jesus. A profecia de que ele seria vendido por 30 moedas de prata, de que ele seria traído por um amigo próximo, de que ele ficaria em silêncio diante dos seus acusadores e tantas outras. Quando o evangelista João nos lembra que isso aconteceu para que as Escrituras se cumprissem, ele está nos lembrando de um ponto fundamental. Todas as coisas estão indo conforme o planejado. Deus tem um plano e esse plano não é frustrado de modo algum. Esse plano está acontecendo exatamente do jeito que ele projetou para que se cumprisse. Nós somos surpreendidos por circunstâncias. Deus não. Ele governa sobre elas. Ele reina sobre todas elas. Tudo está absolutamente de acordo com o plano e com o propósito estabelecido pelo próprio Deus. No verso 30, a gente vai ver no começo que Jesus ele chegou a provar esse vinagre exatamente como o salmista havia predito. Entender isso é entender que Jesus abraçou esse plano traçado pelo Pai desde os tempos eternos. Cada detalhe desse plano tinha que ser cumprido e Jesus fez isso nos mínimos detalhes. Se entender a humanidade de Jesus me leva à conclusão que ele se compadece de mim e na prática isso me mostra que eu me aproximo dele de modo confiado para receber graça nos momentos de dificuldade, entender que Jesus faz isso para que as Escrituras se cumpram, me mostra também que o seu compromisso maior não tem a ver com as suas necessidades, as suas metas, o seu conforto, o seu planejamento pessoal, mas o compromisso maior de Jesus está fundamentado em cumprir a vontade de Deus.
mesmo enfrentando a aflição daquela sede ali na cruz. Ele perdoou os seus algozes, ele assegurou salvação a um pecador arrependido, ele se compadeceu da sua mãe e do seu amigo, ele abraçou o abandono de Deus para que, crendo em Jesus, nós fôssemos acolhidos e recebidos na família de Deus, tudo isso experimentando necessidade, dor, angústia, aflição e sede. Como é que isso nos motiva? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 24. O apóstolo Pedro, aquele mesmo que o negou por 3 vezes, ele escreve o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Cristo sofreu e deixou exemplo para que a gente siga os seus passos. Ou seja, você vai sofrer também, é isso? Ué, você não é cristão, filho de Deus, você não foi a Jesus, você vai sofrer. Mensagem estranha, né, para os nossos dias. Assim, as pessoas dizem que vir a Jesus é abandonar todo o sofrimento, e o texto bíblico vai nos dizer exatamente o contrário. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus confiava plenamente no plano e no propósito estabelecido por Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Se eu entendo o que Jesus fez por mim no Evangelho, eu compreendo isso, eu abraço essa mensagem e eu passo a viver a minha vida a partir dela. O Evangelho não é só uma mensagem para me tirar do inferno e me colocar no céu. O Evangelho não é só uma mensagem para me transformar de inimigo de Deus em amigo de Deus, de órfão em seu filho adotado por meio da fé em Jesus também. O Evangelho é a forma com a qual eu enxergo a vida e todas as coisas. Como eu me relaciono, como eu trabalho, como eu administro o meu tempo, como eu uso o meu dinheiro, como eu uso a internet, por exemplo, como eu me porto diante de situações difíceis na vida. Todas as coisas devem ser enxergadas a partir do Evangelho. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Se entender a humanidade de Jesus mostra a sua compaixão por nós, e isso nos enche de confiança. Quando nós entendemos a disposição de Jesus em cumprir as Escrituras, nós aprendemos que o nosso compromisso maior não é com o que eu quero, o que eu desejo, o meu planejamento, o conforto que eu sempre quis, o controle de todas as coisas, porque a gente é viciado nisso, a aprovação do outro, a necessidade do poder acima de qualquer coisa, a ganância ou qualquer outra coisa, uma suposta estabilidade que eu teria por alguns meios que eu mesmo planejei. O compromisso de Jesus é cumprir a vontade de Deus. E nós nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus. Será que temos esse mesmo nível de compromisso? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar a partir daqui. Tudo bem, eu entendo que Jesus é humano, que cumpriu as Escrituras, mas qual o significado dessa aflição que ele experimenta para a minha realidade? Jesus sentiu sede e esse é um fato, mas o que isso muda exatamente na minha vida? E eu queria conversar com você sobre o terceiro ponto, que é exatamente o significado dessa frase, tenho sede, que é além de uma simples frase dizendo que ele tem sede. Eu queria voltar alguns pontos com você, muito tempo atrás, antes ainda de Flávio ter nascido, bem antes, no início, na criação, livro de Gênesis, Deus havia criado nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pessoal fica com medo, às vezes eu faço uma pergunta, vocês respondem que eu estou induzindo vocês e falo outra coisa, vocês ficam com medo do negócio mais básico, assim, fala, quem morreu por nós na cruz? Aí vocês ficam assim, ó, né? O pessoal fica meio receoso de responder. Pode ficar tranquilo, gente. Hoje está de boa, está de boa. Hoje é no amor, como diria o Rocha em Tropa de Elite. Quem viu vai se lembrar. Mas vamos lá. Deus havia criado os nossos primeiros pais, Adão e... Oh, glória, o povo participa. E ele coloca Adão e Eva num jardim. Nesse jardim, eles tinham tudo o que precisavam, incluindo um grande rio, que era a fonte dos rios do leste, rio Tigres, Eufrates e tal. Você pode ler sobre isso em Gênesis, no capítulo 2.
Não havia pecado, não havia morte, não havia sede, não havia necessidades. Como exemplo disso, nós podemos dizer que não havia sede. Só que Deus deu uma ordem para eles. Eles poderiam comer de qualquer fruto, menos de um único fruto. Um único é meio que óbvio, né? Menos daquele fruto específico. O que eles fazem? Eu vou surpreender vocês agora então. Eles comem desse fruto. Acreditam nisso? Eles vão exatamente nesse fruto que não poderiam comer e comem. E havia uma aliança de Deus com Adão, que os teólogos reformados vão chamar de pacto federal, porque Adão, na verdade, ele nos representava. O modo como Adão agisse diante de Deus afetaria a todos nós, e é exatamente isso que acontece, como resultado para eles. Eles foram expulsos do jardim, e agora eles experimentam todos os efeitos do pecado: fome, morte, dor, aflição, tristeza e sede. Tudo isso porque o relacionamento com Deus ele foi rompido, e toda a humanidade é afetada por isso. Todos nós sofremos com essas necessidades. Até que Deus começa a colocar em prática o seu plano. Deus chama um homem e diz para esse homem que a partir dele faria uma grande nação, porque esse homem seria pai de multidões, ele seria pai de muitos filhos. Qual o nome desse homem? Falaram Mr. Catra ali, mas é Abraão, exatamente Abraão, esse homem que é chamado por Deus, e o seu plano começa a ser posto em ação. E ao longo da história desse povo, que é o povo de Israel, um povo que surge a partir desse chamado e dessa aliança que Deus faz com Abraão, Deus começa a se comunicar com esse povo ao longo de toda a sua história, por meio de juízes, sacerdotes, reis e profetas. E eu queria ver com você ao longo da história alguns recados de Deus para o seu povo, para a gente entender o que significa dizer que sente sede. Um aviso muito claro da parte de Deus. Inimigos experimentando e sede. Oséias capítulo 2, muito tempo se passa, Deus levanta esse homem que é um profeta, e Deus, por meio desse profeta, adverte a nação de Israel que eles deveriam abandonar a idolatria, para que Deus não os torne como terra seca e não os mate de sede. Isaías, o mesmo, outro profeta, aliás, a mesma advertência, no capítulo 1, no verso 30, ele vai dizer que o povo, eles deveriam se arrepender a fim de que eles não se tornassem como um jardim sem água. E esse é o ponto que eu queria que você pensasse comigo. A sede é, por toda a narrativa bíblica, por todo o Antigo Testamento, por toda a história do povo de Israel, sentir sede é exatamente uma imagem que aponta para um julgamento. Deus diz para o povo inúmeras vezes que eles deveriam se arrepender e serem fiéis à aliança para que não sejam castigados sentindo sede. Essa sede é um sinal do relacionamento que foi rompido com Deus por causa do nosso pecado, e exatamente nesse ponto nós começamos a entender esse significado. Jesus sentir sede na cruz, além de revelar sua humanidade, além de revelar o seu compromisso em seguir a vontade de Deus e cumprir as Escrituras, é também uma representação física da nossa desidratação espiritual. É uma representação física da nossa falência diante de Deus. É uma representação física do julgamento iminente por causa dos nossos pecados. É uma representação física de que nós precisamos ter as nossas necessidades saciadas e supridas, e nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. É uma declaração da nossa necessidade de um Salvador, porque nós somos incapazes de prover para nós e nos saciarmos. Precisávamos de alguém, então, para suportar essa maldição da sede. E esse alguém, além de suportar essa maldição por nós, nos promete que nos daria água viva por toda a eternidade. É isso que o profeta Isaías profere no seu capítulo 32 do seu livro, nos versos 1 e 2, quando ele diz que Deus enviaria um servo que viria, que sofreria no lugar do povo, que se tornaria rei e que os levaria a se tornarem como correntes de água em meio a uma terra seca. Séculos antes de Jesus, esse homem profetiza algo que se cumpre em Jesus na cruz,
e também por todo o seu ministério. O mesmo evangelista João, no capítulo 4, nos versos 13 e 14, ele tem um diálogo com uma mulher que está tirando água no poço, à beira do poço, num sol terrível. E ele diz para essa mulher o seguinte: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 2 capítulos à frente, capítulo 6, verso 35, Jesus vai se declarar o pão da vida. Ele diz: aquele que vem a mim nunca terá fome, e ele continua dizendo: aquele que crê em mim nunca mais terá sede. É óbvio que aquela mulher à beira do poço voltou a sentir sede física. É claro para nós que Jesus está se referindo a essa sede de modo específico. É claro para nós que Jesus está nos dizendo também, por meio dessa porção das Escrituras, que se cremos em Jesus e se vamos até Ele, estamos plenamente saciados diante de Deus. E essa é a terceira conclusão que nós temos a partir dessa declaração. Ele está nos mostrando que a sede física de Jesus aponta para a nossa sede espiritual, que é fruto do relacionamento que foi quebrado com Deus por causa do pecado. Se Jesus sente o abandono do Pai para que a gente seja acolhido na família de Deus, Jesus, mesmo tendo obedecido perfeitamente aos mandamentos de Deus, Ele sente essa sede em nosso lugar para nos dar uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em sua sede física, Ele está levando a nossa maldição da sede espiritual, porque Ele está recebendo no seu próprio corpo a ira de Deus que era destinada a nós por causa dos nossos pecados. Embora Ele morra, Ele ressuscita dos mortos, Ele vai aos céus e Ele promete vida eterna para todos os que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé nele e somente nele, na sua obra da cruz. Isso significa para nós, irmãos, de modo muito claro, que somente em Jesus nós temos a nossa sede espiritual de reconciliação com Deus saciada por toda a eternidade, porque Ele é a verdadeira fonte de água que jorra para a vida eterna. Quero caminhar para a conclusão pensando com você sobre o quanto essa declaração é simples e ao mesmo tempo poderosa. Ela nos revela a humanidade de Jesus, que enfrentou a aflição extrema com um corpo frágil como o nosso. Por causa disso, Ele se compadece de nós, e por causa dessa compaixão, nós nos aproximamos, mesmo nas situações mais difíceis, e experimentamos a sua graça e misericórdia. Essa frase nos mostra também o quanto Jesus é fiel em cumprir o plano e a vontade de Deus. E essa frase nos mostra também o seu verdadeiro significado, que Jesus experimentou essa sede, essa aflição, a fim de que nele nós sejamos saciados. E essa é a mensagem do Evangelho. Isso deve mudar a nossa forma de enxergar todas as coisas. Porque olhar a vida sem o Evangelho nos leva necessariamente ao desespero. Eu sou pecador, Deus é santo. Vai chegar um dia que eu preciso me apresentar diante dele. Eu vou prestar contas da minha vida a esse Deus que é santo, e eu sou pecador. Naturalmente isso nos leva ao desespero. Não tem como eu agradar a Deus. Não tem como porque eu não consigo, porque eu sou falho. E por mais que eu tente, a lei de Deus ela é perfeita. Se eu obedeço a toda a lei e tropeço em um só ponto, o autor bíblico vai dizer que eu sou culpado dela inteira. Eu não consigo agradar a Deus plenamente. Isso nos levaria necessariamente ao desespero, mas nós temos o Evangelho. Jesus viveu essa vida perfeita, assumiu a nossa condenação, morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito, e agora nós, mesmo pecadores, somos aceitos diante de Deus se cremos no que Ele fez por nós. Ele sentiu essa sede destinada a nós, para que nós sejamos plenamente saciados e eternamente satisfeitos diante de Deus. É isso que o Evangelho faz por nós. Muda o nosso modo de enxergar a vida, porque eu não olho para o presente angustiado, eu olho para o presente cheio de alegria, porque a minha vida é totalmente transformada a partir do Evangelho. A motivação para tudo que eu faço é exatamente essa, ou deveria ser pelo menos. A motivação para todas as coisas, o que eu considero acima de qualquer coisa no meu planejamento de vida, nos meus projetos pessoais, acima de qualquer coisa, é o Evangelho.
É o que Jesus fez por mim, porque isso muda a minha natureza, isso me confere uma nova identidade, isso me tornou uma outra pessoa, e por ser uma outra pessoa, eu penso a partir dessa nova identidade recebida na cruz do Calvário. Eu entendo agora que o meu dinheiro não é meu. Eu entendo que o meu dinheiro é um instrumento que Deus me deu, uma ferramenta que Deus me deu, para que eu possa glorificá-lo acima de todas as coisas, investindo no seu reino, abençoando pessoas, cuidando também dos meus familiares, que é uma obrigação que temos. Eu entendo que o meu tempo, ele não é meu também. Que ao mesmo tempo que não é saudável eu ficar enfiado na igreja de segunda a segunda, que muita gente tenta ficar prendendo pessoas além do peso da culpa pelo excesso de programação, embora isso não seja saudável, eu entendo que eu tenho um compromisso também que eu assumi como parte do corpo de Cristo. Que eu preciso dedicar o meu tempo para abençoar outras pessoas, porque no Evangelho eu entendo que eu sirvo a Deus enquanto eu sirvo aos outros. Por isso eu dou também os meus talentos. Eu entendo que os dons e habilidades que Deus me deu não devem ser usados somente em meu benefício próprio, na minha carreira, no meu trabalho. Eu entendo que eu preciso colocar isso à disposição do outro para que Cristo seja glorificado, para que eu sirva o outro, para que Deus seja honrado em todas as coisas. E essas são as compreensões e as conclusões lógicas a partir do entendimento de que o Evangelho transforma todas as coisas. De que eu enxergo tudo a partir das lentes da cruz de Cristo. E aí eu olho para o passado não mais com culpa, com medo, com temores, com angústias, mas eu olho para o passado com gratidão, porque embora eu não merecesse, Deus em Jesus fez por mim aquilo que eu era incapaz de fazer. E se o Evangelho é a base de tudo que eu sou, eu olho para frente também cheio de esperança, porque embora eu experimente hoje ainda os efeitos do pecado, há uma promessa de que nem sempre será assim. Mesmo crendo em Jesus hoje, estamos sujeitos ao sofrimento, à fome, à dor, à morte, à tristeza, às angústias, à sede. Mas se o Evangelho é a base para tudo que eu creio, para tudo que eu faço, eu sei que Jesus vai voltar. Esse mesmo Jesus que veio, viveu essa vida perfeita, morreu e ressuscitou, Ele vai voltar. Ele vai nos levar para casa. E essas coisas deixarão de existir. Que isso, irmãos, nos encoraje a perseverarmos firmes em direção ao dia que entraremos em nosso lar eterno e seremos conduzidos por fontes de águas vivas. Esse mesmo João, que escreve esse evangelho que nós acabamos de ler, por ser fiel a essa mensagem do evangelho, ele é preso já na sua velhice, no fim da sua vida, e ele está numa ilha, numa prisão, que é essa ilha chamada Pátimos, e ele escreve um livro conhecido como Apocalipse. No capítulo 7 desse livro, dos versos 15 a 17, ele vai dar uma descrição sobre esses salvos, essas pessoas que creem em Jesus e estão com Ele agora. Ele vai dizer: por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, não experimentarão qualquer tipo de aflição, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lágrimas ainda são parte da nossa realidade, porque experimentamos esse sofrimento todos os dias. Se o Evangelho é a base para o que eu tenho, para o que eu sou, eu tenho a certeza de que nem sempre será assim, porque Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, vai me guiar por fontes de águas vivas, de modo que eu nunca mais sentirei fome, eu nunca mais sentirei sede. Não é por quem eu sou, não é pela minha integridade, não é pela minha religiosidade, não é pela minha inteligência, não é por absolutamente nada que eu tenha ou possa produzir, mas é tão somente pelo que Jesus fez. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez por nós. Jesus passou pela aflição da cruz, suportando a mais terrível sede, para que nele e somente nele nós tenhamos salvação e saciedade para toda a eternidade. Quero chamar a banda à frente. E a palavra de hoje é aflição.